Oi, meus amores! Gente, eu vou fazer esse vídeo, né? Como um vídeo de inspiração mesmo para vocês, tá? Eu quero contar um pouquinho da minha trajetória, da minha vida saudável para vocês, né? Eu tive o Davi com 16 anos. Eu descobri que eu estava grávida com 15 e com 16 anos ele nasceu. E, gente, tipo, a minha vida foi totalmente só pra ele, sabe? Por um bom tempo, assim, da minha vida, eu me deixei de lado e eu esqueci que eu também precisava me cuidar, eu também precisava me sentir bonita, né? Então, o que aconteceu, né? Eu engordei, porque na minha gravidez eu engordei muito, né? Eu lembro que a última vez que eu tinha pesado, eu já tava quase ganhando o Davi e eu já tinha engordado 16 quilos. E o meu peso antes de engravidar era sempre 65 quilos. Só que na época eu ainda queria melhorar o meu corpo, e aí eu comecei a ir pra academia e tal. Foi até na academia que eu conheci meu esposo. E foi isso. Engordei, né? 16, 17 quilos, porque eu acho que quando eu pesei, faltava ainda uma semana pro Davi nascer. E eu acho que eu engordei mais um pouquinho. A minha barriga ficou enorme. E foi isso. Depois que eu tive o Davi, eu fiquei estagnada nos 75 quilos, né? Então, 10 quilos acima do que eu tava antes de ter ele. E, gente, ficou nisso, tá? Ficou nisso por um bom tempo. 75 quilos, né? Ficou por um bom tempo. Até que eu dei uma engordada além disso, né? Eu lembro que quando eu me pesei e eu vi que eu tava com 79 quilos, gente, pra mim aquilo lá foi um choque, sabe? Foi um tapa na minha cara. E eu falei assim, não, eu não posso, né, engordar mais do que isso, porque eu não me sentia bem. A parte que mais me incomoda do meu corpo é a minha perna, porque quando eu engordo sim nas outras partes, né, no braço, barriga, essas coisas. Porém, a perna é onde eu acumulo mais gordura, né? E isso daí foi desde sempre na minha vida. Eu engordava, mas a perna era onde engordava mais. Então isso me incomodava muito. E eu ficava triste, eu chorava, gente, eu chorava, sabe? Era coisa que mexia realmente com a minha cabeça. E foi quando eu decidi, né? Falei assim, não, eu vou fazer alguma atividade física, eu vou voltar, né, a fazer uma atividade física, eu preciso tirar um tempo pra mim. E foi aí que eu comecei, né? Eu ia pra academia, eu deixava o Davi na escola e ia pra academia. Na academia eu fazia musculação e jump, era esses dois. Eu fazia musculação e jump. E eu voltava, né, pra casa só quando tava quase na hora de ir buscar o Davi, porque a minha academia era muito longe da minha casa, então não compensava eu ir lá, malhar, voltar pra casa, depois ir na escola e buscar o Davi. Então, por isso que eu fazia essas duas aulas, né, de jump e musculação. E foi aí que eu comecei a emagrecer, né? Foi aí que eu cheguei, começou a mudar o meu corpo, tudo. Só que logo em seguida entrou a pandemia, né? E na pandemia, no começo, assim, confesso que engordei, né? De novo, e comecei a pesar 75 quilos de novo. E eu não estava feliz com o que eu estava vendo, né? Não, eu olhava no espelho e eu não conseguia me enxergar. Porque aí na pandemia, aquele negócio, né, mexeu totalmente com a cabeça, não só a minha, mas de todo mundo, né? E eu descobri que eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade, e quando eu fico ansiosa, eu como, né? Até mesmo quando eu tô meio estressada, assim, ou meio triste, qualquer humor diferente que eu fico,
eu vejo alguma receita pra fazer, sabe? E eu fico comendo, e é isso. Então eu engordei, né? E aí chegou num certo momento que eu falei assim, não, eu preciso voltar, né? Lembre-se, Jennifer, que você precisa chegar na sua melhor versão. E quem me acompanha no meu Instagram, eu sempre falava, né, que você já fez algo por você hoje, né? E eu estava em busca da minha melhor versão. Era sempre essas frases que eu falava, e isso já faz uns 2 anos e meio, 3 anos que eu falo isso. E foi quando eu decidi sair da academia, né, de onde eu fazia, porque era muito longe, e como o Davi não estava indo para a escola, eu precisava fazer algo perto da minha casa. E aí eu comecei a caminhar, né, porque ainda as academias estavam fechadas e tudo. Comecei a caminhar. Aí todos os dias eu caminhava, mesmo com o Davi, tá, gente? Eu levava ele para caminhar comigo. Ele amava, às vezes ele ficava meio cansadinho assim, mas a gente caminhava pouco, né? No máximo era 3 quilômetros ali. E era sempre divertindo, conversando com ele, era realmente uma caminhada para ser divertida para ele e eu poder fazer alguma atividade física, né? E ele também tinha que fazer alguma coisa de diferente. E eu lembro que eu já fiquei melhor, né? O meu psicológico ficou melhor, assim, de estar fazendo a caminhada, sair um pouco de casa, tirar aquele tempinho para cuidar de mim. E aí foi quando eu decidi que eu ia fazer um cross, né? Aquelas aulas de funcional aqui perto da minha casa, que ia abrir naquele mês. Aí eu fui e ainda fiz uma aula experimental com a minha mãe lá. Eu amei, né? E eu decidi ir, porque lá eu poderia levar o Davi junto comigo, né? Diferente de uma academia. Porque na academia eu não ia conseguir levar ele. Infelizmente aqui na minha cidade não tem academia que possa levar a criança e deixar ela numa parte separada lá da academia. Então foi quando eu decidi fazer o cross. E o Davi ia comigo, ele amava, às vezes ele ficava lá no cantinho assim, fazia os exercícios comigo. E eu fiz isso durante 3 meses que eu fiz o cross. Eu amei, né? O meu corpo deu uma diferença enorme, porque eu ia todos os dias. Aí tinha semana que eu ia 3 vezes, mas porque aí eu tava meio cansada mesmo. Aí eu ia 3 vezes, mas a meta era ir 5 dias na semana. E foi quando eu cheguei nos meus 68, 67 quilos. Então, tipo, eu já tava muito feliz, porque eu tinha saído da casa dos 70, né? Que era tudo pra mim, gente. E o meu corpo deu uma melhorada enorme, né? E aí, nesses 3 meses de cross, eu senti depois, né, a necessidade de ir pra uma academia. Porque o meu corpo, eu já tava, né, magra, mas eu precisava de músculo, eu queria músculo. E foi quando eu decidi ir pra academia. Só que tinha um porém, né? O meu esposo, ele trabalha e ele saía de casa, ele sai, né, de casa às 7 horas da manhã e só chega às 5 horas da tarde. Na verdade, 5h20, por aí. Então tinha um porém, né? Que horas que eu iria pra academia, sendo que o Davi não tava tendo aula. E aí foi quando eu decidi, né? Foi uma decisão minha mesmo. Que aí depois eu até falei pro meu esposo, ele falou assim, nossa, mas tem certeza? Que eu decidi acordar 5h30 da manhã pra poder treinar. E eu lembro que eu falei pra ele, né? Falei assim, amor, eu preciso ir pra academia. E se o único jeito de ir pra academia é acordando 5h30 da manhã, então eu vou acordar e vou me adaptar a isso, né? Porque se as pessoas conseguem, eu também consigo. Por que eu não iria conseguir? E aí foi quando eu tomei a decisão, sabe? De acordar às 5h30 da manhã, ir pra academia.
E era isso, gente, a minha rotina era essa. Eu acordava às 5h30, me arrumava, né, colocava roupa, escovava o dente e ia pra academia. Eu ia em jejum, eu não tomava café da manhã, porque se eu tomasse café da manhã antes de ir pra academia, eu passava mal na academia. E eu sentia que o meu desempenho não era dos melhores. E aí eu tomava café da manhã assim que eu chegava em casa, né? Que aí eu tinha que chegar em casa até 7 horas, que era quando meu esposo saía. Então, gente, por uns 6 meses, essa foi a minha rotina de academia todo santo dia. E eu lembro, não é difícil pra mim acordar cedo. Graças a Deus eu sou uma pessoa que, se você falar assim, ai, Jennifer, acorda 4 horas da manhã e vamos correr, eu vou, sabe? E eu já acordo bem animada. Eu sou uma pessoa bem animada. Então eu não tenho problema em acordar cedo. Gente, vou beber um golinho de água aqui. Então eu não tenho problema em acordar cedo. E foi isso, meu corpo deu... Nossa, gente, meu corpo ficou lindo, maravilhoso, espetacular, né? A minha cabeça era outra, a minha alimentação era outra, eu consegui, né, me alimentar de uma forma saudável. E não era me privando, tá, gente? Quando eu sentia vontade de comer algo, assim, eu comia... fim de semana que fosse pedir uma pizza, eu comia. Se eu sentia vontade de comer algum doce, eu ia lá e comia. E eu não me sentia culpada. Então, foi quando eu comecei a pesar... Foi quando eu cheguei, né, aos 65 quilos de novo, depois de 6 anos sem pesar isso. E foi quando eu me olhava no espelho e eu me sentia bonita, eu gostava daquilo que eu via, né? E eu tava feliz com o corpo que eu tava naquele momento. E, gente, é incrível, é incrível. Foi quando eu cheguei, né, a 63 quilos, tá? Eu consegui chegar aos meus 63 quilos. Eu gostava muito do que eu via, né? Eu ainda não tava com o corpo perfeito, mas pra mim aquilo lá já era perfeito. Eu tava na minha melhor versão. E tanto por dentro quanto por fora, porque como eu disse pra vocês, aquilo fazia bem pra minha mente, né? Eu me sentia bem psicologicamente e fisicamente. Então foi um momento assim que eu consegui chegar na minha melhor versão. Só que aí, né, entrou o inverno e aqui na minha cidade fez muito frio mesmo, que chegou a, tipo, ficar menos 1 grau, sabe? Às vezes, assim, eu acordava 5h30 da manhã e tava 1 grau. E foi quando bateu aquela recaída, sabe? Dei aquela recaída, porque eu não conseguia, gente, eu não conseguia ir pra academia com aquele frio. E eu ia a pé, né? A academia era uns 10, 12 minutos daqui de casa, só que eu ia a pé, né? Porque era pertinho. Então, no inverno, eu acabei que eu ia alguns dias, depois faltava. E ok, né? No inverno também a gente acaba que come mais coisas. E aí foi quando o meu esposo começou a estudar, né, para uma prova que já estava chegando, de um concurso público. E aquilo lá mexeu muito com o psicológico meu e dele, né? Todas as fases do concurso, mexeu muito com o nosso psicológico. E foi quando eu engordei, né? Que sou eu hoje. Eu fui engordando e eu não conseguia ir pra academia, sabe? Eu não estava mais dentro de mim, sabe? Parecia que eu não era eu. Eu não conseguia ter controle das minhas emoções, eu não tinha controle sobre o que eu fosse comer, o que eu ia fazer, eu não tinha controle, gente, juro. E essa é a pior sensação do mundo. Eu não desejo isso pra ninguém, porque é horrível você não ter controle sobre você. E foi aí, né, que hoje eu descobri que eu tenho compulsão alimentar. Eu descobri que eu tenho. Porque eu não fui em médico, tá, gente? Eu descobri isso por mim mesma, pelas coisas que eu já vivi.
E foi difícil, né? Esse tempo foi difícil. Agora que eu tô conseguindo voltar ao normal ali, e no meio desse concurso, meu esposo passou, mas aí deu vários problemas que eu não vou entrar em detalhes agora, mas tá rolando ainda, né? Então, agora que eu tô conseguindo voltar pra minha rotina de me alimentar melhor, porque eu não tava conseguindo, gente, me alimentar, sabe? Chegava num ponto assim que eu acabava de comer e eu sentia necessidade de comer de novo algo, mesmo que eu não estivesse com fome, né? Eu sentia a necessidade de comer algo. E isso, gente, é uma doença, né? É uma doença, porque não é normal você acabar de comer e querer comer mais, né? Então, acabou que com isso tudo eu engordei, né? Hoje eu me pesei em jejum, que eu sempre gosto de pesar em jejum, e eu vi que eu tô pesando 70 quilos. Eu até vou fazer um vidinho tudo certinho pra vocês sobre a minha nova rotina, né? Minha rotina de vida saudável de novo, porque eu vou voltar, gente, eu vou voltar, porque se eu conseguir uma vez, eu consigo de novo, né? E é assim que a gente tem que pensar, que a gente é capaz sim, né? Se as outras pessoas também, por que que eu não sou capaz, né? Então, e se eu já consegui, né? Porque eu já consegui ter essa vida, essa rotina saudável, por que que eu não posso ter de novo, né? Aí eu tô colocando a minha cabeça em ordem, graças a Deus eu tô conseguindo já me alimentar assim mais saudável. Beber água, eu já bebo muita água, então tá ok, né? E atividade física, eu não quero voltar pra academia. Eu decidi que eu não quero voltar pra academia nesse momento, né? Eu até falei pro meu esposo que se eu fosse voltar, só seria com ele, sozinha eu não quero mais. E é fases, né, gente? A gente vive cada fase da nossa vida de um jeito. E agora eu tô na fase que eu quero treinar em casa, né? Eu gosto de treinar em casa. Vou fazer as minhas caminhadas e vou voltar a correr, porque eu nesse tempo de vida saudável, ali eu comecei a correr e graças a Deus eu tava num nível assim que eu gostava bastante, que eu achei que eu nunca iria chegar de correr 5 km sem parar, sabe? Tipo, gente, eu achei que eu nunca ia chegar nisso e eu cheguei, né? Para algumas pessoas pode ser pouco, mas para mim era tipo perfeito, porque eu antes eu não conseguia correr nem de um poste até no outro, que eu já tava morrendo. Então, eu quero voltar, porque hoje em dia eu corro 2 km já morrendo, sabe? Porque né, a alimentação não saudável ali influencia muito, né? E eu tava parada de atividade física, então não tem como eu correr o que eu corria antes. Mas eu vou voltar, vou começar nas caminhadas e fim de semana, assim, quando o meu marido tá em casa e tem alguém para olhar o nosso filho, e aí a gente vai correr junto. Mas é isso, né? Eu vou começar a postar aqui para vocês a minha alimentação, porque, gente, eu tô muito ansiosa, sabe? Eu tô muito empolgada para voltar para minha rotina. Eu falo pro meu esposo que eu sinto saudade de acordar às 5h30 da manhã para ir treinar, sabe? Para fazer alguma atividade física. Hoje eu não vejo necessidade de acordar às 5h30 da manhã, porque eu não preciso ir pra academia, né? E o meu dia também não é tão corrido assim, porque então eu não tenho uma rotina assim tão pesada. Tenho com as coisas de casa, né? Mas eu dou conta, então não preciso acordar às 5h30 da manhã. Mas a minha meta é pelo menos 6h30 eu já tá levantando, né? Pra poder fazer um café da manhã com meu esposo também, antes dele trabalhar. E, gente, eu quero postar tudo aqui pra vocês, né? Eu acho que eu vou tirar as medidas do meu corpo pra mostrar aqui pra vocês. Porque eu quero fazer
um desafio, sabe? De 60 dias, eu não sei quantos dias ainda, mas eu quero fazer um desafio, assim, pra mim, que é treinar todos os dias, me alimentar da melhor forma possível, não me cobrando, porque como eu disse pra vocês, se cobrar e fazer algo muito restritivo não vai ser bom pra mim, né? E eu acho que não é bom pra ninguém. Principalmente pra mim que tô tendo controle do que eu tô comendo, da quantidade que eu tô comendo. Então, como eu disse, eu não quero me privar de tudo e quando ver ter alguma crise de compulsão alimentar, eu não quero isso de jeito nenhum. Então, se eu sentir vontade de comer alguma coisa, eu vou comer, né? Mas é aquele negócio, tomar café da manhã certinho, almoço certinho, lanche da tarde certinho, né? Jantar certinho. Aí, se for o caso, né, de sair com a minha família para comer alguma coisa, aí ok, entendeu? Mas não achar que o mundo tá acabando e falar assim, ah, se eu comi uma refeição errada, eu vou comer todas as outras, porque que se dane, já perdi todo o resultado. Não é assim, né? Então é isso, gente. Eu vou deixar um trechinho para vocês do vídeo que eu fiz hoje de manhã, me pesando, para vocês verem, né, o peso que eu tô. Eu vou ver se eu faço um vídeo assim, uma vez na semana. E eu vou postar também para vocês um vídeo, né, de um dia me alimentando saudável, de como que vai ser a minha rotina. E é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Comentem aqui embaixo desse vídeo se vocês também já passaram por um momento assim, de estar numa vida saudável e acontecer alguma coisa emocional, algum problema na família e sair totalmente. E voltar, né? Porque o certo é a gente voltar, né? E então, um beijo e até o próximo vídeo.